Olá, bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes a mais um evento do Fórum contra o Racismo. Eu sou Valdirene Assis, procuradora do Trabalho, membra do Ministério Público do Trabalho, coordenadora da Coordenação de Prevenção e Combate a toda forma de discriminação do MPT, em São Paulo, e do Projeto Nacional de Igualdade no Trabalho para todas as mulheres e a população negra. Eu sou uma mulher negra, preta, eu estou vestindo um vestido no tom bordô, né, um vermelho mais escuro, uso óculos com armação redonda, na cor marrom. Atrás de mim eu tenho uma parede branca e na lateral uma estante, mas é um fundo desfocado. O Fórum contra o Racismo ele tem a coordenação geral do Ministério Público do Trabalho, da UAB São Paulo, da PUC São Paulo, da FMU, da Universidade Federal da Bahia e do IPEATRA. E nós estamos aqui hoje para celebrar o mês da consciência negra, numa esperança de que essa consciência avance para os 365 dias, não apenas do ano vindouro, mas dos anos vindouros. O tema que nos traz a essa atividade é a Convenção Interamericana contra o Racismo e os impactos, seus impactos, no mundo do trabalho. Nós contaremos com a participação de uma seleta mesa, que logo darei aqui a identificação primeira, mas na ordem dos trabalhos, além da minha fala, apresentando essa coordenação geral do fórum, nós teremos também a representação da PUC São Paulo, aqui feita pelo professor Pedro Aguerre. Professor. Um ótimo dia ou noite para os que nos assistirem agora ou em qualquer outro horário. Um ótimo dia a todos, nesta final de mês da consciência negra, recheado de eventos e atividades que nos animam na utopia, no sonho, utopia como algo alcançável da igualdade racial, da equidade no nosso país. Eu sou Pedro Aguerre da PUC São Paulo, sou um homem branco, loiro, peço licença para ocupar este espaço junto a pessoas tão potentes e importantes. A coordenação colegiada do Fórum, há vários anos, tem dado continuidade a esse projeto, destacar os últimos temas trabalhados, o trabalho doméstico, o Projeto Nacional de Igualdade de Trabalho para todas as mulheres e a população negra. Ano passado, a criação do Fórum contra o Racismo na Bahia, e aqui cumprimentar a professora Elizabeth Pinto, esse espaço que é mais um espaço a serviço da equidade racial. Então, a PUC fica muito honrada de auxiliar e de fazer parte deste espaço, e desejamos que esse evento de hoje seja muito inspirador e potente sobre a Convenção Interamericana contra o Racismo. Eu queria fazer duas referências especiais, uma de cotas na PUC São Paulo, está à disposição na EDUC. Queria fazer uma homenagem em memória ao nosso membro da coordenação, professor Marcos Bonfim, e homenagear a ele pela partida da senhora Thaisa, que é uma questão que a gente celebra porque é uma pessoa do nosso grupo de trabalho, e cumprimentar a assunção no cargo de pró-reitora, nossa querida coordenadora, moderadora de hoje, professora Mirti Cruz, que será pró-reitora de Cultura e Relações Comunitárias, o que nos dá grande esperança de continuidade e de novos rumos para um trabalho engajado de uma universidade que tem um compromisso humanista, progressista, e especialmente um compromisso com os jovens bolsistas. Então, doutora Valdirene, é uma honra estar aqui, devolvo a palavra a você e desejo um ótimo evento para todas e todos.
Obrigada, professor. Então, esse evento, a transmissão é garantida pelo apoio da Universidade Federal da Bahia. Nós temos aqui a bolsista Gisele, que está aqui cuidando dessa transmissão de forma muito zelosa, e que é uma bolsista de um programa coordenado pela professora Elizabeth Pinto, nossa querida professora aqui, já mencionada pelo professor Pedro Aguerre. Tá? E aqui nossos sentimentos, né, a perda do professor Marcos Bonfim, que é um dos participantes do Fórum contra o Racismo, um dos integrantes da coordenação acadêmica do AF Presença, pessoa muito querida e que, portanto, que receba aqui um envio, né, de muito boas energias e de força no momento de perda que vivencia. Como dissemos, hoje nós vamos discutir a Convenção Interamericana contra o Racismo e os seus impactos no mundo do trabalho. Nós teremos nesta mesa a participação da Procuradora do Trabalho, Silvana da Silva, da presidenta da CVEMB, OAB São Paulo, a doutora Rosana Rufino, do assessor especial do Ministério do Trabalho e Emprego, doutor Ronaldo Barros, a presidenta do IPEATRA, doutora Milene Ramos, e a mediação aqui será realizada pela doutora Mirte Cruz. Doutora Mirte é psicóloga, palestrante, empresária, mestre em psicologia social e doutora em ciências sociais, antropologia, todos pela PUC São Paulo, é diretora adjunta da FEA PUC São Paulo, avaliadora de periódicos científicos e congressos na área de gestão de pessoas e psicologia, possui livros e artigos publicados na área de gestão de pessoas e psicologia social, integra o comitê curador da série Autorias Negras, da EDUC. Atualmente está desenvolvendo pesquisas nos segmentos de RH antirracista, saúde mental da população negra, impactos do uso da inteligência artificial na gestão de pessoas, gestão de diversidade, gestão de conflitos de negociação. Enfim, é uma grande liderança aqui, feminina, negra, da PUC São Paulo, e é docente dos cursos de ciência, de dados e inteligência artificial, administração, psicologia e serviço social da PUC, e acaba de ser empossada como pró-reitora de Cultura e Relações Comunitárias. Então, vejam que esta é uma mesa de grande excelência aqui, que o Fórum contra o Racismo recebe. Senhora pró-reitora, receba aqui meus parabéns pela sua atual, né, acabou de ser empossada, e, ao mesmo tempo, eu dou a palavra à senhora para que conduza os trabalhos, e já desejando a todas, todos e todes um excelente debate. Muito obrigada, doutora Valdirene. Para mim é uma honra, uma alegria estar nesse fórum, compor esse fórum de excelências, né, como a doutora Valdirene colocou. Então, eu dou boas-vindas a todos, todas e todes, e dizer para vocês que eu acabei, exatamente, esse é o meu primeiro compromisso na pasta como pró-reitora de Cultura e Relações Comunitárias. Então, é uma alegria pessoal estar justamente nesse momento icônico. Eu sou uma mulher negra, eu estou com os cabelos soltos, né? Eles estão soltos. Eu estou com óculos transparentes, com um batom vermelho e com uma blusa, uma cor, eu não sei o nome dessa cor, mas eu acho que é pêssego. Então, atrás de mim tem uma parede com uma fotografia de uma cidade. Pois bem, vamos dar início, então, aos painelistas, pessoas de grande renome. Então, a primeira palavra será dada, né, vai ser dada para a doutora Silvana da Silva, procuradora do Trabalho, da Procuradoria do Rio de Janeiro, do Ministério Público do Trabalho,
Ela é coordenadora do Comitê Racial e Interétnico da Procuradoria, né, do Rio de Janeiro, PRT1, né? Ela é ex-juíza do trabalho, é magistrada junto ao TRT1 do Rio de Janeiro. Ela também representa o MPT junto ao CNMP, o GT de Combate ao Racismo. Ela também é natural de Petrópolis, no Rio de Janeiro, formada em Direito pela UCP Petrópolis, Rio de Janeiro. Para passar a primeira palavra para ela, eu vou pedir que ela, por favor, comente conosco e traga uma contribuição na seguinte perspectiva. Doutora Silvana, qual a importância da Convenção Interamericana contra o Racismo ter status de norma constitucional? E nós temos aí 7 minutos para a sua explanação. Muito obrigada. Uma boa tarde a todos, todas e todes. Quero agradecer o convite para participar dessa atividade e fazer minha descrição. Eu sou uma mulher negra, estou com o cabelo cortado na altura do pescoço, um pouco acima dos ombros. Estou trajando um vestido estampado vermelho, preto e branco, um colar marrom e óculos. Estou no ambiente de escritório, né, de minha casa. E começando aqui a questão, né, que me foi trazida para falar sobre a importância da Convenção Interamericana contra o Racismo e status constitucional, né? A questão aqui que a gente visualiza enquanto norma constitucional é de que as normas que constituem a Convenção, elas têm o maior status no ordenamento jurídico pátrio. Ela é uma norma de maior envergadura dentro de todas as normas existentes no Estado brasileiro. E, em se tratando de uma convenção, ela é um instrumento internacional e que, quando o Brasil ele assina, ele se compromete perante a comunidade internacional que vai atuar de acordo com o que as normas estatuem, que é prevenir, eliminar, proibir e punir todos os atos e as manifestações de racismo, de discriminação racial e formas correlatas de intolerância. Quando a gente fala que uma norma ela passa a ter o status de emenda constitucional perante o Brasil, ela se dá por aplicação do artigo 5º, parágrafo 3º da nossa Constituição, que dispõe de que o Brasil, ao introduzir, né, ao absorver uma norma de cunho internacional, ela passa a ter o caráter também de uma norma nacional. E, com isso, as normas da Convenção elas vão prevalecer enquanto normas existentes no ordenamento pátrio de menor tutela para os direitos humanos, né, e comparando-se como normas do Estatuto da Igualdade Racial, a Lei Antirracismo, né? Então, de todas as normas que versam sobre combate à discriminação racial e racismo, irá prevalecer qual? A norma de maior tutela, de maior envergadura protetiva, né? Então, a gente teria que fazer dentro das normas comparadas com a Convenção, aquela que garante maior efetividade, maior proteção em se tratando de casos de discriminação racial. Ela também, essa norma da Convenção, ela aborda conceitos chaves quanto à discriminação racial, que são, a partir da sua promulgação, introduzidos no ordenamento pátrio, né? Essa introdução da Convenção ela se deu pelo Decreto 10.932, de 2022. A partir daí, ela é utilizada, né, seja pelos estados, pelos grupos privados, entidades privadas, e também por qualquer pessoa para reivindicar tutela nos atos ou qualquer situação de racismo, seja no ambiente de trabalho, seja em qualquer relação ou trato em que se dê situações de racismo, né? Eu acho importante a gente salientar aqui que, enquanto uma convenção que é internacional, ela dispõe sobre o comitê, um comitê em que recebe denúncias e queixas de qualquer pessoa, grupo de pessoas ou entidades
não governamentais, que são reconhecidas pela OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, né? Que é o sistema de proteção e que essa convenção foi intitulado. Esse comitê ele vai receber qualquer denúncia numa hipótese de que verifique-se o descumprimento pelo Estado brasileiro, né, das normas. Então, inclusive, em relação a organismos internacionais, o Brasil fica submetido a responder, né, com responsabilidade e também trazer reparações para as vítimas de discriminação. Então, esses valores, essas normas de igualdade, elas vão prevalecer em todos os setores, seja no aspecto privado, seja no aspecto econômico, seja no aspecto laboral, né? E se tratando de aspecto laboral, a gente pode citar aqui que também o Judiciário, o Ministério Público, o sindicato e todas as instituições que transitam no ambiente de trabalho, né, de direito do trabalho, de garantias do trabalho, de combate à discriminação, estarão comprometidos para garantir maior efetividade no combate a essa discriminação, e não só o combate à discriminação, mas é muito importante também em garantir maior oportunidade, igualdade de tratamento, igualdade de condições, né? Então, é uma efetivação também que não é só na questão de combate, mas de implementação de direitos. Tá? Então, a gente vai falar aqui de garantia de ascensão a postos de trabalho, garantia a acesso a setores, a postos de mando, a postos estratégicos, onde a gente tem um retrato mais fiel da nossa diversidade da sociedade brasileira e participação também de grupos vulneráveis e de minorias, né, em estado de vulnerabilidade, quando se trata de racismo, de intolerância, né, a gente pode abarcar aqui situações religiosas de matriz africana, grupos minoritários quanto à etnia, né, quilombolas, enfim, todas as discriminações ou distinções que temos por critério cor, raça, etnia, religiosidade, enfim, a gente vai, então, trazer como norma para a efetividade desses direitos a Convenção, aliada ao Estatuto, às normas de direitos fundamentais, de direito de personalidade, que também já são, né, previstas no nosso ordenamento pátrio. E daí a aplicabilidade, a interpretação, né, a implementação de direitos e de igualdade, tudo no âmbito dessa interpretação. Não sei se esgotei a questão, doutora Mirth, mas seria nesse aspecto, não é? Muito obrigada, doutora Silvana da Silva, pela excelente, né, brilhante explanação. Nós vamos dar continuidade, chamando agora a doutora Milene Ramos. A doutora Milene Ramos, ela é advogada, ela é consultora, palestrante, juíza do trabalho aposentada, ela é presidenta do Instituto de Pesquisas e Estudos Avançados da Magistratura e Ministério Público do Trabalho, ela é cofundadora do Instituto Afrotalentos, é membro do board da Doug Varon and Dancers, New York, né? Mestre em Direito pela Columbia University e Stanford University, Hartford. Doutora Milene, a palavra está contigo. Eu vou pedir, por favor, que você possa pensar um pouco e refletir conosco sobre a questão, né, da Convenção Interamericana contra o Racismo, que ela dispõe sobre ações afirmativas. Há um avanço na definição normativa? Então, é o que nós convidamos para a sua reflexão. Obrigada. Muito obrigada, boa tarde a todas e todos e todes. Agradecer e cumprimentar aos presentes e a nossa audiência na pessoa da doutora Valdirene Assis, nossa coordenadora. É um desafio estar aqui numa mesa com tantos especialistas e pessoas que eu admiro e sigo e aprendo para falar sobre um assunto tão importante como a Convenção
Interamericana contra o Racismo, Discriminação e Formas Correlatas de Intolerância. Essa convenção, ela tem, essa pergunta, ela é uma pergunta muito feliz, e eu lhe agradeço, Mirth, por ela, porque ela tem efetivamente um papel muito importante no avanço das políticas públicas e privadas de ações afirmativas no Brasil. Falando sobre a convenção, que foi assinada em 2013, ratificada em 2021, ela estabeleceu um compromisso dos estados na luta contra o racismo e contra a discriminação. Então, um dos aspectos mais importantes dessa convenção é justamente reconhecer a importância das ações afirmativas, que são tão importantes e tão atacadas por aqueles que não querem um mundo mais igual. O artigo 5º da Convenção, ele é muito importante porque ele afirma que os Estados-partes, eles devem adotar políticas e ações afirmativas que forem necessárias para garantir gozo ou exercício dos direitos fundamentais das pessoas ou grupos que enfrentam discriminação. Então, o Estado tem essa obrigação de implementar essas ações específicas para promover essa inclusão e essa igualdade de oportunidades. O artigo 4º também é muito importante porque fala sobre prevenir e punir os atos de discriminação racial. Então, ele reforça a ideia de que a discriminação não é só um problema individual, mas uma questão estrutural que o Estado precisa intervir para combater. Outro ponto que eu acho bastante importante é a definição de discriminação múltipla ou agravada. Eu acho isso muito essencial, ainda mais quando a gente fala de Brasil, que é uma sociedade tão plural como é a nossa. Esse conceito ele refere justamente a quando os indivíduos eles enfrentam discriminação com base em mais de um critério, como raça e gênero, e essa compreensão, raça, gênero e idade, e essa compreensão ela permite que essas políticas públicas elas sejam mais eficazes, abordando essas intersecções da discriminação. Desculpe perguntar, quantos minutos eu tenho? Total 7, mas pode ficar tranquila. Tá certo. Tenho só mais aqui uns 2 minutinhos e a gente consegue já terminar. Outro papel importante e que tem a ver com ações afirmativas é o papel da educação, onde a educação é colocada nessa convenção. Ela ressalta que ela é essencial. O artigo 6º fala que ela é necessário implementar políticas educacionais que garantam um tratamento equitativo e oportunidades iguais para todos. Então, isso já isso é muito fundamental, pois a educação que é uma ferramenta muito poderosa para poder fazer com que as pessoas entendam e respeitem a verdadeira igualdade, né? A tratar uns aos outros como os iguais. Pois bem, já concluindo, eu entendo que a promulgação dessa convenção ela foi um avanço significativo na definição de ações afirmativas no Brasil. Eu lembro que, acho que foi 2021, que houve uma polêmica em relação à contratação dirigida de profissionais em empresas particulares, empresas privadas, profissionais negros, profissionais LGBT, e houve uma discussão nas redes sobre a constitucionalidade, a legalidade, e na época o Ministério Público do Trabalho sempre alerta, soltou uma nota pública que foi muito essencial, muito importante, informando da constitucionalidade dessas medidas e mencionava uma convenção anterior. Então, essa convenção ela já traz essas polêmicas já no bojo dela e já dando respostas. Acho importante porque a gente sabe que os resultados das políticas de cotas eles não têm andado tão rapidamente como a gente gostaria. Então, essa convenção ela dá uma força muito grande para que as políticas públicas continuem cada vez mais fortes e que
a iniciativa privada não tema nenhuma retaliação ao adotar políticas de reequilíbrio de força de trabalho. Por enquanto é isso, muitíssimo obrigada. Muitíssimo obrigada, doutora Milene, pela sua brilhante explanação. Nós seguimos com o doutor Ronaldo Crispim Sena Barros. O doutor Ronaldo, ele é chefe da Assessoria Especial de Promoção da Igualdade no Trabalho, no Ministério do Trabalho, MTE. Ele é professor adjunto da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, foi pró-reitor de Política Afirmativa e Assuntos Estudantis da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, certo? Ele é membro da Câmara de Educação Superior do Conselho Estadual da Bahia. Fico muito feliz com Bahia, eu sou da Bahia, então falar de Bahia sempre me dá muita saudade. Ele também é mestre em Filosofia pela Unicamp, foi secretário especial de Igualdade Racial no Ministério de Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos, bem como secretário nacional de Políticas de Ação Afirmativa durante o governo Dilma Rousseff. A palavra é contigo para que você pense um pouco e debata conosco. Vou pedir ao doutor Ronaldo, né, que o senhor fale um pouco sobre a questão de que a Convenção Interamericana contra o Racismo tem potencial para elevar a inclusão racial no trabalho? A resposta é sim. Boa tarde a todas as pessoas, agradecer a doutora Valdirene pelo convite, agradecer a oportunidade de estar participando numa mesa tão seleta, com um debate de alta qualidade, de alta profundidade, um tema muito sensível, né? Vou me auto-apresentar, eu sou um homem negro, de cabelos curtos, óculos transparentes, eu trajo uma blusa vermelha e um terno azul marinho, e estou com um fundo desfocado. Tem uma estética Afrodite, né? Um design arrojado, e tenho cabelos também com detalhes em grisalho já, pela chegada à idade, né? Então, a resposta é sim. Eu gostaria de saber se eu posso fazer uma apresentação de um slide. Será possível? Posso compartilhar? Ou não é possível? Nós vamos chamar a nossa técnica, se ela, como ela, né, pode nos ajudar aqui. Tá. Independente disso, eu vou continuar a minha exposição. Então, a Convenção Interamericana, ela tem um papel fundamental, sobretudo, na possibilidade de criação de normas, sobretudo para o mundo das corporações, do mundo privado, né, que é um continente ainda pouco explorado. Nós, de certa forma, no ordenamento jurídico, a gente, no setor público, embora não com tanta eficiência, mas a gente conseguiu alguns avanços, sobretudo reiterado nesses 2 últimos anos, né? Tanto em relação ao acesso à democratização das universidades públicas federais, né, com uma ratificação da Lei de Acesso ao Ensino Superior, bem como também a normatização da ocupação de cargos públicos no governo federal. Isso também foi um passo importante para as conquistas das políticas de promoção de igualdade racial no Brasil. Também foi importante agora, dia 19, né, a aprovação pela Câmara da 12.990, da lei que trata dos cargos públicos, embora sabemos do conhecimento público que a eficácia
dessa norma no serviço público é de 0,05%, né? Então a gente não conseguiu efetivá-la, né? Então a convenção traz esse aspecto importante, que é a possibilidade de acesso a uma justiça e efetivação do direito, né? Então a convenção ela chama atenção para esse elemento já na convicção e nos considerandos dela. Então isso é um passo importante. Além de propiciar também a possibilidade imediata de normatização no mundo corporativo. Então, nós estamos numa agenda importante internacional, a agenda ESG, né, que tem feito as corporações, para captar recursos externos, se adequar a essa nova forma, criando um conjunto de adoções de políticas afirmativas, ainda não centralizada e normatizada como nas outras áreas, mas por pactuar, por aderir a esses programas da agenda ESG no mundo, né? Também há uma perspectiva do debate internacional ancorado com o Pacto Global da ONU, ancorado com as discussões sobre as ODS, né, os Objetivos do Milênio, mas particularmente com o empenho do governo federal em instituir a ODS 18, né, contribuir efetivamente para que a agenda racial possa pautar no final da década do afrodescendente, ela possa ser uma referência para o combate ao racismo e formas de discriminação, intolerâncias e formas de discriminação correlatas. Essa convenção ela permite essa adoção. Vocês podem recordar que no início do ano passado, o ministro Luiz Marinho, o ministro do Trabalho, interpretando muito bem a norma, sugeriu que as cotas para o serviço público era básica, né? Então, ele sugeriu a ampliação dessas cotas, inclusive para outros grupos, né? Mas o Brasil já era signatário e já tinha também sido ratificada a convenção que assegura essa possibilidade de você ampliar e diversificar as políticas de ação afirmativa, inclusive no mundo do trabalho, né? No setor público, né? Nós avançamos também em função do PL da igualdade salarial, que dentro do relatório de transparência, no decreto que o Ministério do Trabalho ajudou a formular, obrigando as empresas a informarem no relatório de transparência o nível de desigualdade que existe, desigualdade racial, de gênero, que existe no interior das empresas, e que tipo de solução ela tem que apresentar para que a gente possa monitorar e verificar os avanços para tentar enfrentar os níveis de desigualdades no mundo do trabalho, que é significativo. A gente vê uma paralela perversa de desigualdade no mundo do trabalho, acompanhado de um desempenho superior da mulher negra no nível de potencial de escolarização. Então, você tem a mulher negra altamente qualificada, mas no mundo do trabalho com colocações ainda não correspondentes ao seu nível de qualificação, com a remuneração não correspondente à sua qualidade de trabalho e o direito à igualdade. Então, a gente entende que essas interseções também estão asseguradas na convenção, por isso que ela proporciona uma ampliação significativa das políticas afirmativas e possibilita a regulação desse continente ainda um pouco explorado, que é o mundo do trabalho corporativo. Cabe ressaltar que muitas dessas empresas, sobretudo as multinacionais, adotam políticas afirmativas nos seus países de origem, mas não a reproduzem no Brasil. Então, com a possibilidade de uma lei que possa, ou de uma portaria até, já que o decreto já é quase auto-aplicável, né, só exclui a questão criminal, então, você penal, né, então você permite que é possível, né,
você criar normas que regule, né, essa forma de acesso e possa democratizar, sobretudo no C-level, né, nos cargos de direção, nos cargos de decisão das empresas, né, e que permitam também melhorar o clima organizacional. Então, para finalizar, eu só gostaria de dizer que a diversidade é melhor para todos. Se a gente tivesse o nível educacional de brancos e negros, a gente estaria num outro processo civilizatório. Se a gente tivesse a mesma renda per capita entre brancos e negros, a gente estaria num nível econômico de concorrência internacional com os países líderes da economia no mundo. Então, nós temos um potencial, um ouro negro, né, que precisa ser efetivado, precisa se permitir que essa população negra possa contribuir melhor ainda com o país. No sistema de política afirmativa, que é um sucesso no Brasil, nós temos em torno de 700 mil negros egressos dos sistemas da 12.711 nas universidades, né? Então, isso significa que a gente tem produzido excelência e que o mercado de trabalho precisa diminuir as barreiras que impedem que essas pessoas possam colaborar mais com o crescimento do país. Então, é nesse sentido que eu faço as minhas provocações e contribuições. Não sei se eu consegui responder a pergunta, mas sim, ela ajuda sim a ampliar a diversidade no mundo do trabalho. Obrigado. Muito obrigada, doutor Ronaldo Crispim, pela explanação de excelência. Nós damos continuidade como última fala, né, geral, a doutora Rosana Rufino. A doutora Rosana, ela é conselheira estadual e presidente da Comissão da Verdade sobre a escravidão negra no Brasil, da OAB Seccional São Paulo. Ela é advogada, mestre pelo Programa de Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades pela FEFELESH da USP. Ela é pesquisadora em políticas de diversidade e inclusão. Ela é cofundadora do Instituto da Advocacia Negra Brasileira, conselheira estadual e presidente da Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra no Brasil, OAB Seccional São Paulo. Doutora Rosana Rufino, para refletir, né, trabalhar conosco a seguinte questão: o sexismo e o machismo podem ser enfrentados com base no texto da Convenção Interamericana contra o Racismo? Boa tarde, professora Amit. Cumprimento a todos que me antecederam. Eu sou Rosana Rufino, vou me descrever, sou uma mulher negra de pele retinta. Eu estou com os cabelos trançados, presos num rabo de cavalo, usando uma camisa de fundo branco e listras pretas verticais. Bom, sobre essa reflexão, né, que você traz sobre como a Convenção Interamericana ela intersecciona, né, o sexismo e o racismo. Bom, a Convenção Interamericana contra o Racismo e a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância, ela tem um impacto significativo no mundo do trabalho, porque ela oferece um marco jurídico robusto para combatermos práticas discriminatórias. Ela reforça a responsabilidade dos estados signatários em adotar medidas concretas para promover a igualdade racial em diversos âmbitos, incluindo um ambiente laboral de trabalho, né? Embora o foco central da Convenção Interamericana seja a discriminação racial e as formas correlatas de intolerância, seu texto, sim, aborda de maneira mais ampla essa questão de interseccionalidades, ou seja, a intersecção entre discriminações baseadas em raça, gênero, etnia e outras características. Isso abre espaço para enfrentarmos o racismo e sexismo, especialmente quando eles se manifestam de forma combinada com o racismo. A Convenção ela reconhece que indivíduos marginalizados podem enfrentar múltiplas formas de discriminação ao mesmo tempo, assim como o racismo aliado ao sexismo. Mulheres negras, mulheres indígenas e de outras etnias
marginalizadas são frequentemente vítimas de um racismo sexista, ou seja, né, um machismo que é agravado por esses estereótipos raciais. O texto da Convenção ele oferece uma base legal para combater esse tipo de discriminação. O artigo 5º ele é o mais direto sobre o tema interseccionalidade, né? Ele reconhece explicitamente que a discriminação pode ser exacerbada pela interação de diferentes fatores. Esse artigo ele é central para o enfrentamento desse racismo sexista, pois reconhece a interação entre gênero e raça como uma dimensão específica de discriminação. Este artigo e outros da Convenção fornecem, portanto, uma base sólida para se desenvolver políticas públicas e privadas que enfrentem o racismo e o sexismo de forma interseccional. Posso trazer aqui como exemplo políticas afirmativas para mulheres negras e indígenas, ou instituições educacionais, campanhas de sensibilização pública que abordem o racismo sexista e outras discriminações combinadas, uma proteção jurídica reforçada para grupos em situação de vulnerabilidade múltipla, como mulheres negras e pessoas LGBTQIA+. Então, a Convenção, portanto, ela, ao reconhecer formalmente essas intersecções, ela fortalece a capacidade dos Estados e das instituições de enfrentar as desigualdades de forma abrangente. A Convenção é, sim, uma ferramenta relevante para enfrentar o sexismo, quando ele está associado ao racismo ou às desigualdades étnicas, funcionando como um ponto de partida para ações integradas de combate a essas desigualdades raciais, né? Podemos pensar na adoção de políticas públicas, como eu disse, empresariais, inspiradas nos princípios da Convenção, né, incluindo ações afirmativas para as mulheres negras, né, onde elas estão, em áreas onde elas estão subrepresentadas. Podemos pensar em educação e sensibilização, reforçando a necessidade de combater os preconceitos estruturais por meio da educação, que inclui enfrentamento de estereótipos de gênero e raça, campanhas e treinamentos que abordem tanto o racismo quanto o machismo, que eles podem se aliar aos seus objetivos. Podemos pensar em proteção às vítimas da discriminação e da violência, em contextos, por exemplo, onde o sexismo e o racismo convergem, como no ambiente de trabalho, ou até em situações de violência doméstica. A Convenção pode ser usada para se exigir uma abordagem mais robusta na proteção dessas vítimas. Mulheres racializadas que enfrentam violência e discriminação dupla podem se beneficiar do fortalecimento dos mecanismos de denúncia e de reparação previstos na Convenção. Os Estados que ratificaram a Convenção têm esse compromisso de alinhar sua legislação nacional a ela. Isso pode incluir o fortalecimento das legislações de combate ao sexismo, especialmente nesse contexto de intersecção. No Brasil, por exemplo, lei como a Maria da Penha pode ser complementadas por políticas mais inclusivas para mulheres negras, indígenas, pensando, inclusive, que a Lei Maria da Penha ela se aplica às trabalhadoras do serviço doméstico. Embora a Convenção ofereça instrumentos valiosos, o enfrentamento ao machismo puro e ao sexismo, sem conexão direta ao racismo e a outras formas de tolerância, pode demandar outros tratados, outras legislações específicas. Mas, ainda assim, a sua abordagem ampla e essa intersecção permite que os Estados signatários e as instituições apliquem os seus princípios para combater também o sexismo e o machismo em situações relacionadas. E essa é a contribuição que eu queria trazer sobre essa pergunta que você me fez. Muito obrigada, doutora Rosana, pela excelente explanação. Nós vamos dar continuidade ao nosso debate, agora com uma questão muito importante, que é a reflexão da individualmente, né? Cada um de vocês, eu peço, por favor, que pensem um pouco sobre a questão dos aspectos, né, positivos da Convenção Interamericana contra o Racismo. Quais são aqueles que ainda não tenham sido abordados nessa mesa que você gostaria de evidenciar? Do que foi tratado aqui,
quais outros aspectos vocês gostariam de apontar? E nós temos aí 4 minutinhos para cada um de vocês. A começar, não sei se a gente faz a rodada novamente, de repente funciona bem com a doutora Silvana da Silva, pode ser? Claro, podemos. Poxa, muito conteúdo, né? Muitas falas poderosas, fundamentadas. E, assim, a gente abordou tantos aspectos que fica até um pouco difícil a gente tangenciar aqui o que não foi abordado, né? Parabenizo a todos, a todas e todos. A questão aqui, né, que a gente coloca, né, que é histórica, que é social, que é política, né, é de que a gente tem no Brasil a maior população negra que há fora do continente africano, né? E que desde o ingresso nessa sociedade foi tratada de forma violenta, discriminatória, e depois da suposta libertação dos escravos, foi tratada também num viés de práticas genocídicas, né? Tanto no aspecto normativo, quanto no aspecto social, político, de total exclusão. Então, a gente, desde esse histórico recente, a gente vem tentando fazer essa inclusão, essa participação e, enfim, essa reivindicação, né, por bens, direitos, terras e serviços e acessos. Então, essa convenção ela vem como uma nova provocação ao Estado brasileiro de fazer com que a nação negra, que faz parte do Brasil, foi ingressa de uma forma violenta e de um caráter econômico, né, e político, mas que hoje é parte do Brasil e faz, né, parte da formação do Estado brasileiro, da população brasileira, de uma forma íncita e indiferenciável, né? Então, a gente tem que prevalecer, tem que ter representação política, representação social, em todos os setores e aspectos. E, com isso, a Convenção ela vem, uma vez mais, trazer essa provocação, essa reivindicação, e tem que ser implementada, tem que trazer à lume a reflexão, né, por atos como estes, por eventos como estes. E, enfim, a gente vê que a gente vem crescendo, né, no cenário político brasileiro, e a gente tem que fazer em mente também que a questão racial é transversal, como foi dito aqui, é a mulher negra, é o homem negro, são as diferenças salariais, são as faltas de oportunidade de acesso que têm que ser refletidas e reconhecidas, né? E a gente tem muitas ações afirmativas, muitas cotas, né, previsões de cotas, mas que eles têm que ser efetivamente implementados e viabilizados, né? A gente tem um sistema de cotas há mais de 10 anos que perdura, lei de cotas, mas que, se a gente trouxer dados e também acessos desses profissionais, a gente não vai ver que, de fato, falta muito a alcançar e atingir com o sistema de cotas, inclusive, né? Não é só permitir os estudos, as formações, mas também o acesso a esses profissionais que saem, que são egressos das instituições, acesso a trabalho, a emprego, enfim. Eu acho que a gente ainda tem uma trajetória longa a percorrer para que a população negra ela seja colocada, né, num patamar que ela representa na sociedade brasileira. E todos e todas a gente tem muito que labutar para isso. São essas as considerações finais. Tá? E o MPT está sempre atento a essas questões discriminatórias no ambiente de trabalho, seja de âmbito promocional, como também na judicialização e na interlocução social, né? Recebemos denúncias, qualquer uma que se veja violado no âmbito de trabalho, pode tecer denúncias, né, por conta da nossa atribuição, mas também no âmbito de outros ministérios públicos e âmbitos de outros setores, né, para a gente tentar dirimir e tentar permear essas situações e evoluir. Tá? Então, eu parabenizo a todos, e fico muito grata por fazer parte dessa atividade, agradeço o convite e parabenizo a doutora Valdirene Assis.
Muito obrigada, doutora Silvana. Vamos chamar a doutora Milene para fazer suas considerações, né? Falar um pouco, refletir. Eu vou recolocar, caso alguém, enfim, porque já faz um tempinho, que é para apontar um pouco assim, né, a perspectiva de aspectos positivos da Convenção Interamericana contra o Racismo, que ainda não abordamos, de algum modo, aqui nessa valiosíssima mesa. Pois bem, de reflexão, de positivo, Mitch e queridos painelistas e audiência, o que eu tenho para dizer é que a própria existência e a ratificação dessa convenção já é algo positivo, porque num país onde a luta contra o racismo, que é um dos maiores males do mercado de trabalho e da sociedade brasileira, é uma luta tão árdua, todo tipo de medida, de ferramenta que venha para ajudar nesse combate é importante, combate a essas discriminações, e o fato dela ser tão ampla é ainda mais importante, né? Eu estava refletindo aqui, pensando que nós tivemos recentemente uma ação conjunta aí, de órgãos federais que resgatou 594 trabalhadores em situação análoga à escravidão. Então, a gente está falando de uma convenção que está debatendo algo que está na estrutura do país. Hoje nós temos uma mulher de 50 anos que foi resgatada em condição análoga à escravidão. Eu estou falando do caso Sônia Maria de Jesus. Ela foi resgatada na residência de um desembargador em Florianópolis, Santa Catarina, 2023, e ele, ajuizando uma ação de adoção, levou essa senhora, a Sônia Maria de Jesus, de volta para a casa dela. Ela foi resgatada com dentes faltando, com nenhum tipo depois de uma investigação muito longa, com nenhum tipo de dúvida, para quem lê a ação civil pública, da situação que Sônia ocupava naquele lugar, e a ação de adoção agora está sendo utilizada como uma forma de se livrar de todo tipo de responsabilidade trabalhista, civil, penal, sem contar que Sônia é uma pessoa com múltiplas deficiências. Então, eu estou fazendo esse paralelo para dizer que nós temos tantas desigualdades no Brasil que toda medida que venha para o bem, para somar, ela deve ser festejada e bem recebida por quem quer ver uma sociedade diferente. Então, já me despedindo de vocês, agradecendo a oportunidade de estar aqui, de estar aprendendo com cada uma e com cada um de vocês, e agradecer a doutora Valdirene, todos os nossos colegas da coordenação do fórum, então, e até uma próxima. Sônia Livre. Obrigada, doutora Milene. Sônia Livre. Agora chamamos o doutor Ronaldo para fazer as suas contribuições, suas colocações. Doutor Ronaldo. Sônia Livre. Esse slogan tem que ecoar bastante no mês da consciência negra, né? Mas eu chamaria atenção em 3 aspectos que eu acho que essa convenção ela é inovadora, né? O primeiro aspecto é a convicção de que o racismo é um fenômeno múltiplo e que ele não é fixo, ele vai se alterando com o tempo e que se encontra em inúmeras formas sofisticadas de manifestação desse fenômeno. Então, essa convicção e esse reconhecimento já no preâmbulo da convenção é algo realmente diferencial no nosso ordenamento jurídico e isso como um elemento infraconstitucional eu acho que é norteador para nossas ações. O segundo aspecto que eu considero também extremamente relevante nessa normatização é as definições, né? A gente tem um problema sério na efetivação das políticas públicas de promoção de igualdade racial no Brasil, sobretudo o problema do mal-estar que a sociedade provoca quando as pessoas tentam burlar ou encontrar formas criativas de não efetivação da lei,
como, por exemplo, as instituições superiores de ensino, que criaram um sorteio como possibilidade de você acessar a norma num concurso público. Quer dizer, você delega a própria sorte, o destino de um direito público das pessoas. Então, assim, descrever quem são os sujeitos de direitos dessa norma, isso é um avanço fundamental, porque ele descreve que são aqueles povos historicamente estigmatizados, o que são negros, o que são os índios, o que são quilombolas, o que são comunidades tradicionais. Essa definição é fundamental para definir a que público se dirige, né? Além de também chamar a atenção que é uma discriminação positiva e não algo negativo que venha violar direito. Então, isso também, para mim, é algo fundamental. A outra coisa, em relação à questão de quase uma aplicabilidade nas suas disposições ali transitórias, ela também, de algum modo, ela chama atenção sobre a necessidade de um órgão responsável de um monitoramento e um acompanhamento da implementação dessas normas. Então, não só responsabiliza, como assegura o dever do Estado de promover as políticas de igualdade, mas também, de certa forma, exige que o Estado designe um órgão e designe também peritos internacionais para a colaboração internacional de ações que a norma assegura nos países signatários. Então, são 3 elementos que eu acho importante chamar a atenção para a execução da norma. Agradecer a doutora Valdirene, agradecer a todos vocês, aprendi muito, um debate muito rico, e sigo à disposição, Sônia Livre. Muito obrigada, doutor Ronaldo. Nós vamos chamar, então, a doutora Rosana para fazer a sua explanação. Como a doutora Silvana disse, né, complementar com tantas falas potentes e importantes aqui é difícil, mas acho que na linha um pouco do que o doutor Ronaldo trouxe, né, que o racismo ele é uma tecnologia, né, que ele se renova a cada dia. Então, quando a gente pensa numa legislação, também precisa acompanhar, né, essas renovações, evoluir de maneira ainda mais explícita e combativa, né, no combate ao racismo. Então, um aspecto que eu quero destacar, que eu acho que ela traz a responsabilidade não só do Estado, né, do setor público, mas também do setor privado. Então, a gente vai caminhar, né, das 2 esferas, e pensando políticas públicas, mas também em práticas empresariais para combater o racismo, não só no cunho de uma ofensa à honra individual ou coletiva, mas como a gente trouxe aqui, né, no próprio mercado de trabalho, trazendo mobilidade social e econômica para as pessoas negras. Nós sabemos, né, que pessoas negras são as que estão em cargos que menor remuneram ou empregos mais precários, são as que menos acessam espaços de poder, de liderança, de direção, de empresas privadas, especialmente. Então, pensar que essa legislação, ela combinada, por exemplo, a lei de igualdade salarial, ela pode provocar, né, que as empresas prestem contas sobre diversidade racial nos seus espaços, como já acontecem em empresas multinacionais, pensar em fomentar empreendedorismo negro com incentivos, né, fiscais e empréstimos, enfim, com políticas práticas para que a gente faça também essa reparação no mercado de trabalho, que eu acho que é Sueli Carneiro já diz, né, que o direito ao trabalho é um direito fundamental para nós acessarmos a todos esses outros direitos. Então, a negação desse direito também é uma forma de racismo e que a Convenção nos ajuda a combater. Excelente, muito bom. Nós temos ainda um tempinho final, alguns minutinhos, talvez 2, onde cada um de vocês, se quiser acrescentar, né, se sentir vontade de acrescentar aí algo que, porventura, acabou esquecendo. Então, nós encaminhamos para o encerramento do nosso evento, perguntando a vocês se gostariam de acrescentar mais alguma coisa para caminharmos para esse encerramento.
Doutora Mirtz, eu gostaria de fazer só uma retificação, tá? Porque constou na minha mini bio integrante do grupo de GT do CNMP de combate ao racismo, mas esse grupo ele foi extinto recentemente, tá? Então, só para deixar esse registro. Perfeito. Eu gostaria de fazer uma conclusão. Eu gostaria apenas de dizer que, mais uma vez, voltando a essa questão das desigualdades, que toda essa questão do trabalho doméstico análogo à escravidão, do trabalho análogo à escravidão, ela mostra que essa convenção ela é mais um instrumento, mas a nossa luta é uma luta longa. Porque enquanto a gente ainda quer igualdade no mercado de trabalho, ainda tem um contingente de pessoas que não são nem considerados dentro da relação trabalhista como um ser humano, que estão sendo exploradas de forma desumana. Então, efetivamente, assim, as desigualdades elas são tão grandes que nós saudamos todos os tipos de instrumento e de ferramenta, mas o nosso problema é muito profundo, né, e mostra que dentro do mercado de trabalho a gente ainda tem muito a fazer para com que os profissionais tenham sequer direito a um contrato de trabalho ou mesmo a sonhar com ter alguma ação afirmativa implementada. Termino dizendo, Sônia Livre. Muito obrigada. Mais alguém gostaria de fazer uma última consideração? Eu só gostaria de dizer que é um espaço maravilhoso. Eu estou na terra de Zumbi dos Palmares, eu vim aqui para a conferência, o seminário do Sinapi, gostaria de prestar meus sentimentos aos heróis que tombaram nesse acidente horrível que teve aqui na Serra da Barriga, né? Muitas crianças, né? Querendo conhecer melhor a nossa história, reverenciar o nosso herói nacional, Zumbi dos Palmares, acabou tombando também na Serra da Barriga, e dizer que é um momento importante, que é a primeira vez que a gente tem um feriado nacional, né, de referência para que a gente tenha o direito à memória, que a gente tenha o direito à verdade e também tenha o direito a essa reparação material, que são as políticas públicas de promoção de igualdade racial. Muito obrigado. Obrigada, doutor Ronaldo. Mais alguém gostaria de fazer uma última consideração? Fazer minha consideração aqui que ainda não fiz, Sônia Livre. E eu acho importante também, a gente tem, né, uma percepção minha que eu faço, é de que as vozes negras nas instituições, elas acabam tendo muita reverberação em novembro, né? Então, eu gostaria de trazer essa provocação de que essas vozes negras não tenham só essa voz no mês de novembro, mas durante todo o período do ano, sempre, porque a luta é constante, a conscientização é constante, né? E essa questão da consciência negra ela não é só em novembro, mas faz parte da nossa história e do nosso intento de evoluir como sociedade, né? Então, assim, a gente, acho que todos aqui, tem vários convites para participar de eventos, de atividades em novembro, mas por que só em novembro, né? Se as questões elas se perpetuam e as discriminações são constantes, né? Então, essa é a provocação que eu faço para os espaços. A gente não ter voz só em novembro, mas todo o período dessas questões vem à lume. Perfeito. Eu quero só... Eu também quero saudar nesse primeiro 20 de novembro, que é feriado nacional, nós aqui a herança daqueles que resistiram, né? Resistiram ao sequestro de África, resistiram às condições desumanas dos navios negreiros, não sucumbiram, se jogaram ao mar, não sucumbiram nas senzalas, resistiram nos movimentos abolicionistas, nas criações dos quilombos, e que é importante que nós possamos continuar a fazer
e essa concentração e mobilização em prol da luta antirracista todos os dias, né? E não só nós, pessoas negras, mas também todas as pessoas brancas que se dizem comprometidas com essa pauta, né? Então, é um momento para revisitar a história do nosso povo, mas também fortalecer a importância de iniciativas, de legislações, de políticas públicas, de tudo aquilo que reforce a nossa participação na sociedade. Estava sentadinha ali atrás, eu estava... Muito obrigada, Rosana. Mais alguém? Podemos encerrar? Eu gostaria de fazer uma última, né, consideração. Primeiro, agradecer o espaço de fala. Para mim foi uma honra demais ouvir vocês nessa tarde tão importante para a minha vida pessoal e para minha trajetória e também para o que eu represento aqui na universidade onde eu trabalho. Gostaria também de acrescentar uma questão que é essas tecnologias, sobre as tecnologias que atualizam e sofisticam formas incríveis, digamos assim, no mau sentido, de perpetuar o racismo, como o próprio racismo algorítmico, que é um campo de estudo que eu venho me dedicando, em especial à formação das IAs com cunho racista. Então, cada vez que a tecnologia ela se sofistica para produzir o racismo, nós precisamos buscar a tecnologia para combater o racismo. Então, essa é uma luta que não aceitamos nem um passo atrás, muito pelo contrário, temos que seguir sempre adiante. E o nosso compromisso é esse, a gente tem que batalhar todos os dias. E por Sônia Livre, a gente tem que continuar aqui todos os dias. É uma batalha, todos os dias é uma luta, mas a gente não pode parar nunca. Então, agradecer vocês, autoridades incríveis, e dizer que eu gostaria que a gente pudesse continuar esse debate em outras oportunidades e me colocar à disposição aqui enquanto pró-reitoria para continuarmos a conversa. Então, muito obrigada, gente. Um grande abraço para vocês. Saudar o pessoal de casa e falar que vocês vão assistir posteriormente e nos provoquem também, nos encontrem aí pelas redes sociais, pelos artigos que produzimos e continuem a dialogar conosco. Um grande abraço para todas, todos e todos. Abraços a todos.